Olá, dos irmãos com a paz, Senhor. E a lição de hoje é a lição 2 do terceiro trimestre aí da revista dos juniores, que é uma edição especial. E a lição de hoje ela traz o título Sonhando com o Futuro. Todas as lições dos juniores, né, dessa edição especial, ela vai ser uma sequência aí da lição anterior, sempre dando sequência, tá? E a lição de hoje é aí a sequência, a continuação da lição 1 da aula passada. A qual na aula passada nós falamos que José, ele recebeu de seu pai um presente, e esse presente foi uma túnica de mangas longas, comprida e muito bonita, e os seus irmãos ali eles tinham raiva de José, por causa que o pai ele dava mais atenção, ele demonstrava mais o seu amor a José, o filho caçula. E ainda mais quando eles souberam que Jacó, seu pai, ele fez uma túnica de presente aí para José. Então isso fez com que eles tivessem ainda mais raiva de José, ok? Então isso para a gente aí, só recapitulando aí a lição 1 da aula passada. Então, e na aula passada nós também falamos do primeiro sonho de José, que ele teve, que sonhou que ali os feixes de seus irmãos se curvavam diante do feixe dele. E aí os seus irmãos o repreendeu e tudo mais. E ainda isso adquiriu um pouquinho mais ainda de ciúmes, de raiva, tá? Dos irmãos de José para com José. E na lição de hoje, então, nós veremos que o sonho de José não foi aquele sonho, não foi aí o último sonho dele. José, ele teve outro sonho. Então, antes de darmos início à nossa aula, vamos orar para poder continuar a nossa aula de hoje. Amém? Então, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus amado, nós agradecemos a Ti mais uma vez por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, nós te glorificamos o Teu santo e glorioso nome, Pai, pois nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda adoração, Pai querido, de toda glorificação, Pai. Senhor, nos ensina, Pai querido, a Te glorificar com o nosso coração puro, que o nosso coração seja voltado, Pai, somente a Ti, que todas as nossas atitudes, Pai querido, reflitam, Senhor Jesus amado, Pai, a Tua verdadeira graça em nossas vidas, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai querido, diante, Pai querido, das aflições, diante, Pai querido, dos problemas, Pai. Que não venhamos, Pai, desanimar, não venhamos deixar que os problemas, Pai querido, tire a nossa comunhão com o Senhor, tire a nossa esperança, Pai querido. Ó Senhor Jesus amado, nós te pedimos, Pai querido, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, Pai. Que haja união, que haja fortalecimento, Pai querido. E que a Tua presença, Pai, reine nos lares, Pai, reine nos nossos lares, Pai querido. Que, Pai querido, a Tua presença exceda todo lugar, todo canto da nossa casa, da nossa moradia, Pai. E que principalmente, Senhor, que nós, como habitação de Ti, Senhor, haja espaço só para Ti, Senhor Jesus amado, Pai. Que o inimigo não tenha, Pai querido, a propriedade, Senhor Jesus amado, do nosso coração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos e agradecemos para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então, para darmos aí continuidade à nossa história de hoje, que é a segunda lição do terceiro trimestre, nós vamos exercitar a nossa memória, que é o nosso versículo-chave e que está lá em Provérbios, capítulo 23, e o versículo 18, que diz, lá em Provérbios: assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Glória a Deus, como esse versículo ele é lindo, esse versículo ele é maravilhoso. Porque o nosso futuro, ele só será brilhante se o Senhor ele estiver em todos os nossos sonhos, em tudo aquilo que nós formos fazer, que nós façamos. Caso contrário, nós vamos sonhar, nós vamos fazer planos e que não serão planos, não serão sonhos abençoados pelo próprio Deus. E por fim,
nós vamos lamentar, infelizmente, o tempo que gastamos longe do Senhor. Então, o Senhor, ele nos dá segurança, o Senhor, ele nos dá esperança para o futuro. E Deus, ele não promete um futuro sem aborrecimento, um futuro sem problemas, um futuro aí sem aflições. Mas o Senhor, ele promete vitória sobre esses aborrecimentos, sobre esses problemas, sobre essas aflições para todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Então, isso é magnífico. Então, que venhamos estar sempre atentos àquilo que o Senhor tem nos ensinado, a palavra do Senhor, porque aprendendo a palavra do Senhor é mais fácil da gente estar aí andando, né, seguindo os passos do Senhor Jesus sem errar, e aí resistir também o pecado, e aí fugir da aparência do mal. Amém? Vamos para a nossa história de hoje, que está lá em Gênesis, capítulo 37, o versículo 9 ao versículo 11. Vamos ler que diz quando José ele vai contar o seu segundo sonho para sua família. José ele diz, no versículo 9: Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E ao ouvir isso de José, Jacó, ele pergunta, ele diz no versículo 10: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Versículo 11. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Hoje, a nossa lição, né, ela fala aí sobre o sonho, o segundo sonho que José ele teve. Então, mesmo sendo aí o segundo sonho de José, os seus irmãos ainda não entendiam, sabe, o significado desse sonho para a vida de José e para aí a vida da sua família. Eles ainda com isso, mesmo sabendo que já era assim o segundo sonho, eles ainda demonstravam ciúmes, inveja de José. Então eles não davam importância para os sonhos que José contava a eles, devido à raiva, devido aí aos ciúmes. Já o pai deles, né, Jacó, ele ficou pensativo, ficou pensando aí neste sonho, porque ele já havia também tido uma experiência em sua vida como essa. Jacó ele teve um sonho também, que está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 11, quando o Senhor ali apareceu para Jacó, enquanto Jacó ele seguia na sua caminhada aí para uma cidade chamada Padã Arã. E esse episódio ele foi muito importante na vida de Jacó, pois a mensagem de Deus para Jacó relembrava a aliança, relembrava as promessas que Abraão, seu avô, recebeu do Senhor. Então se vê que o Senhor ele usou também ali do sonho para afirmar a Jacó a sua aliança, para estar garantindo aí a Jacó que ele não estava sozinho, que o Senhor estava presente com ele, que o Senhor o protegeria, que o Senhor abençoaria a sua família e, além disso, também abençoaria a sua descendência. Então, esse sonho ali foi um grande encorajamento para Jacó, para que Jacó ele continuasse na caminhada, que ele continuasse temente ao Senhor. E agora, então, voltando para a nossa história, nós vamos pensar, mas será que já José, aliás, ele contava ali os sonhos para fazer com que a sua família, os seus irmãos ali viessem brigar, que os irmãos ali, para que os irmãos o invejassem ainda mais? Ou ele contava dos seus sonhos para trazer inimizades entre ele e seus irmãos? Sabe, porque talvez ele não gostava de sua família, ou ele queria realmente que a sua família fosse uma família que não tivesse união? Será?
como até foi falado na lição passada, e também pelo que nós podemos ler, né, na Bíblia, José, ele era um jovem humilde, ele era uma pessoa temente a Deus, obediente aí aos seus pais e também amava muito a sua família. Então José, ele não tinha ele não tinha maldade, ele tinha um coração puro. Então a intenção aí de José de contar aí os seus sonhos, a sua família, não era para gerar brigas, discussões, invejas. Ele sempre pensava que, principalmente aí, que os seus irmãos ficariam felizes quando ouvissem aí os seus sonhos e até o aconselhariam, né? Mas não foi aí dessa forma, como nós vemos, dessa maneira que os irmãos de José eles agiram. E eles agiram dessa forma aí com raiva, com inveja, por não saber e também não aí parar, sabe, para poder aí refletir no que Deus queria falar, no que Deus estava mostrando a José em sonho, o que iria aí acontecer muitos anos depois. E se nós pararmos assim para refletir, talvez sim, os irmãos deles ali, os irmãos de José, parassem e refletissem, pensassem, nossa, meu irmão, ele teve o primeiro sonho, agora é o segundo sonho, e são muito semelhantes aí as coisas. Vamos perguntar para o Senhor, buscar no Senhor o que o Senhor está querendo dizer conosco, sabe? Se acontecesse isso, se tivesse acontecido isso, não teria no meio deles aí a inveja, a raiva, os ciúmes. Assim, eu creio que seria uma família bem mais abençoada pelo próprio Deus, né? Assim, Deus trabalharia ali para que José ele fosse ali o governador de Egito, como nós vamos ver mais para frente, e de outra maneira, tá? Mas ali, no entanto, a família seria bem mais abençoada, uma família unida. Mas assim não foi o que aconteceu. E nós vemos que o nosso Deus, ele, independente da situação, ele tinha um plano grandioso para José, um futuro maravilhoso na vida de José. E o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus eternamente. E a sua vontade, a vontade de Deus, ela mantém-se com a mesma eficácia que antes. Então, assim como Deus, ele planejou um futuro maravilhoso para José, que nós vamos estudar nessa lição aí desse trimestre, nós vamos ver, Deus, ele também planejou um futuro maravilhoso para cada um de nós, né? Então, sejamos obedientes a Ele, obedientes àqueles a qual o Senhor escolheu para estar aí nos orientando, nos ensinando através da palavra, que são os nossos líderes, que são os nossos pastores, sabe? Sejamos obedientes aos nossos pais, aos mais velhos. Deus, ele irá nos abençoar muitíssimo, sabe? Tanto na quantidade de bênçãos sobre as nossas vidas, quanto também na qualidade dos nossos anos, sabe? Uma vida longa, uma vida feliz. De hoje, ela nos ensinou que nós devemos obedecer a Deus, porque se nós obedecemos a Deus, nós fazemos todos os outros ensinamentos, né, que a palavra ela tem nos ensinado, porque nós somos obedientes a Deus. Então, nós amamos o nosso próximo, nós compartilhamos, nós somos alegres, nós somos generosos, somos bondosos, né? Nós testemunhamos de Jesus para as outras pessoas, porque nós somos obedientes a Deus. Então, sendo obedientes, nós vamos fazer todas essas outras coisas para o Senhor. E a segunda coisa que nós aprendemos na lição de hoje foi que nós devemos nos alegrar, nós devemos ter um comportamento de filhos do Senhor ao qual nós temos buscado realmente, sabe? Filhos obedientes.
E filhos obedientes se alegram pelo aquilo que o irmão ele é capaz de fazer, pelo aquilo que o nosso amigo conseguiu fazer. Não agir da maneira com que os irmãos de José agiram, com inveja, com ciúmes, com raiva, mas buscando em Deus, sabe? Orando pelo aquele meu amigo, pelo aquele meu irmão que conseguiu fazer alguma coisa, que fez, que deu certo, o Senhor capacitou e ele conseguiu sair vitorioso, uma vida próspera, tá? Então é isso, tá? Que Deus possa estar nos abençoando, em nome do Senhor Jesus, amém? E que os nossos corações estejam sempre abertos para que Deus ele possa falar nos nossos corações, para falar conosco, e assim que nós venhamos nos ser moldados, ser transformados para a glória do nome do nosso Deus, amém? E agora, então, nós vamos para a nossa atividade da lição 2, a atividade de hoje. E a questão 1, quem vai responder é o Ricardo, que diz: de acordo com a Bíblia, complete os balões. O primeiro balão diz: em seu primeiro sonho, José sonhou que. E o segundo balão diz: depois José sonhou que. Então, aí o Ricardo ele vai estar completando e falando o primeiro balão, e em seguida ele vai aí estar falando como ele completou o segundo balão. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Eu vou estar respondendo aqui a questão. O 1 da A e B. E a B e a 1 é: eis que estava atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinassem ao meu molho. E a questão 2 e a questão B é: eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinassem a mim. Versículo 9. A questão 2, quem vai responder é a Blenda, que diz: escreva com suas palavras a reação do pai de José ao ouvir o sonho do seu filho. Movimento da Igreja com a Paz do Senhor, irmãos, eu vou estar lendo o exercício número 2, que José ele teve um sonho que ele foi contar para o seu pai e seus irmãos. E nisso seu pai ficou meio triste, mas depois ele ficou pensativo porque ele teve essa mesma experiência que José teve com Deus. E para você ficar mais ligado, assim, mais sabendo, você pode ler em Gênesis 37:10 para você ficar mais ligadinho assim na palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Questão 3, quem vai responder é a Fabiane. E a questão 3, ela diz: leia as referências abaixo e relacione-as aos textos. Aí está do lado direito as referências e aí do lado esquerdo aí os textos. E aí a Fabiane vai estar respondendo para nós. A paz do Senhor. A letra A da questão é: seja sábio, Provérbios 24, versículo 14. E a letra B é: respeite e obedeça a Deus, que está em Provérbios 23, versículo 17. E a letra C, que é ame a Deus, está em Deuteronômios 30, versículo 20. E a letra D está em obedeça a seus pais, está em Efésios 6, versículo 1, capítulo 3. E a letra E, reponha em primeiro lugar na sua vida aquilo que Deus quer, está em Mateus, versículo 33. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, para encerrar, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo e glorioso nome, Pai. Nós entendemos, Pai, que o Senhor é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração, Pai querido, de toda, Senhor Jesus amado, exaltação, Pai. Que o teu nome seja glorificado e seja exaltado sobre toda a terra, Senhor. Pai, nós te glorificamos e nós agradecemos a Ti mais uma vez pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, que o nosso coração, ele seja um coração puro, Pai. Ele seja um coração, Pai querido, assim como o de José, que era humilde,
que era temente ao Senhor, Pai querido, que era obediente, Pai querido, a Ti, Senhor, que venhamos, Pai, ser obedientes a Ti, Pai querido, que possamos, Pai querido, praticar com obediência tudo aquilo que o Senhor nos ordena, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, e que façamos, Pai, com amor, com dedicação, Senhor, Pai, para que Teu nome ele seja glorificado, para que Teu nome seja exaltado sobre toda a face dessa terra, Senhor. O Senhor é digno, Pai, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Pai. E nós Te glorificamos, nós exaltamos, Pai querido, o Teu santo e glorioso nome, Pai. Bendito seja o Teu santo e glorioso nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprender da Tua palavra, Pai. E que esses ensinamentos, Senhor, não, Senhor Jesus amado, saiam dos nossos corações, Pai. Que não venhamos simplesmente ouvir, Senhor, mas que venhamos, Pai, aderir a esses ensinamentos, Pai querido, das nossas práticas diárias, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que Te pedimos, Pai, e agradecemos para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que o nome do Senhor ele seja exaltado em nossas vidas, em nossas atitudes, em tudo que venhamos fazer, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe a todos. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana abençoada pelo nosso Deus e que seja uma semana de busca e de adoração ao nosso Deus. Amém? Então, fiquem na paz e até a próxima. Deus abençoe a todos. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.